Fala galera, hoje é dia de The Walking Dead Volume 5. É uma história da Image Comics escrita por Robert Kirkman e desenhada por Charlie Adlard no ano de 2006. O quinto arco de The Walking Dead é chamado de A Melhor Defesa. E aqui a verdadeira ameaça começa a se mostrar, e não são os mortos-vivos. É o momento da chegada do Governador. O volume 5 contém as edições de número 25 até a número 30, e como essa é uma sequência de eventos, o link para os vídeos dos volumes anteriores está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Rick, Dale e Tyrese checando os corredores da prisão, na intenção de confirmar que realmente não sobrou mais nenhuma ameaça por ali para poder usar todo o local como uma nova moradia, principalmente agora que eles têm acesso ao Bloco A. Nesse momento, Glenn e Maggie se aproximam com uma boa notícia. Eles encontraram um tipo de uniforme anti-motim dos guardas da prisão, feita de um material resistente e blindado. Ou seja, se aquilo era a prova de tiros, com certeza era uma boa proteção contra mordidas. E tinha uns 10 desses na sala do arsenal, que inclusive tem um sofá mais confortável do que qualquer cama das celas. E eles já testaram isso. Essa foi a sala onde Dexter e Andrew se armaram para atacá-los. Em outra parte da prisão, Lori, com 6 meses de gravidez, ajuda Carol a carregar alguns livros da biblioteca. Mas Carol se preocupa com ela carregando peso nesse ponto da gestação. Só que Lori é quem está preocupada com Carol e com o seu psicológico abalado. Carol diz que nem acredita que cortou os pulsos e ela se arrepende disso. E tem outra coisa que ela se arrepende, mas ela não explica e só abraça a Lori pedindo desculpas. Dizendo que Lori e Rick são os amigos mais próximos que ela tem, que ela os ama e não quer que eles a odeiem. Rick, Tyrese, Dale, Glenn e Maggie fazem planos para reunir gasolina de carros abandonados para ligar o gerador. Só que para isso eles vão precisar atrair os zumbis para as laterais para liberar a entrada. Antes disso, Rick passa por Axel e Billy, que estão queimando os corpos dos zumbis para limpar a área. E Rick vai até o lugar onde Allen foi enterrado. Ele diz que é bom saber que Allen foi enterrado e não queimado como aquelas criaturas. Isso lhe dá uma ilusão de que ele está descansando em paz. E Rick aproveita para pedir desculpas por ter cortado mal a sua perna. A missão de pegar gasolina vai começar, e Carl quer participar também, pelo menos atraindo os zumbis de dentro da cerca. Mas era muito perigoso, principalmente por eles nunca terem feito isso antes, de atrair todos os caminhantes para um só lado da cerca. Então Rick não deixa o filho participar dessa vez. Quem faz isso é Dale, Billy e Otis, chamando a atenção das criaturas, enquanto Tyrese, Herschel e Axel vão ficar apostos no portão. Então Glenn chega vestindo um daqueles uniformes blindados e entrega um outro para Rick. Assim, os dois saem pelos portões, acabando com alguns mortos-vivos que ainda estão por ali. E então eles correm o máximo que podem até o estacionamento nos arredores da prisão, onde eles podem pegar o combustível que sobrou naqueles carros abandonados. Eles tinham vários veículos disponíveis ali, o que era ótimo. Mas algo surge que chama mais a atenção do que os carros ou os zumbis. Passa por ali um helicóptero. Um helicóptero significa sobreviventes ou auxílio, o que deixa os dois deslumbrados, até os distraindo com os caminhantes à sua volta. Então, depois de se livrar da ameaça, eles voltam a sua atenção ao helicóptero mais uma vez. Só que eles percebem que tem algo de errado. O helicóptero estava caindo. Assim, eles decidem ir até o local da queda para investigar. Glenn vai preparar um daqueles carros, enquanto Rick vai avisar o resto do grupo sobre o acontecido. Na prisão, Tyrese não viu o helicóptero, mas Michonne viu, e ela oferece ajuda e vai acompanhá-los. Michonne deveria estar desarmada, mas ela recuperou a sua espada faz tempo, e por ver que ela nunca apresentou perigo, Rick começa a confiar mais nela.
Michonne pode ser uma boa aliada. Ela é muito habilidosa e já sobreviveu bastante tempo sozinha no mundo lá fora. Então Glenn chega com um carro e os três se dirigem até o local da queda. Enquanto isso, dentro da prisão, agora com a limpeza do bloco A, Lori e Carol conversam se vale a pena se mudar para lá. Glenn e Meg vão se mudar porque querem mais privacidade. Andrea e Dale também vão com Ben e Billy, que agora são órfãos, e vão ficar aos cuidados do casal. Inclusive, um dos gêmeos pergunta se eles são os seus novos pais. Lori planeja melhorar sua acomodação no bloco C mesmo, dando uma cela separada para Carl inclusive. E Carol também quer ficar por ali, perto da sua amiga. Lori até sugere que elas vão ter energia agora para ler os livros da biblioteca e até assistir filmes, o que deixa Carol animada. Mas nesse momento, Lori percebe a movimentação e se preocupa com Rick, que saiu mais uma vez sem avisá-la. Isso deixa Lori com raiva. Rick sempre sai, enquanto ela fica ali sozinha, grávida. Carol tenta tranquilizá-la e diz que tá ali para ela. Então ela propõe uma coisa. Carol quer se casar com Lori e com Rick. Ela propõe que formem uma espécie de família para cuidar das crianças, de Carl, Sofia e o novo bebê. Eles não precisam mais seguir as regras do mundo antes do apocalipse. Ela não vê problema nisso. Carol ama os dois e diz que podem ser felizes juntos. Mas Lori fica incrédula com essa sugestão. Enquanto isso, Rick, Glenn e Michonne estão a uns 4 km de distância da prisão e precisam sair da estrada para seguir a fumaça da queda do helicóptero, mas o carro atola por causa disso, então eles precisam continuar a pé. Pelo caminho, eles precisam enfrentar vários mortos-vivos, onde Michonne mostra suas habilidades com a espada, e Glenn quer saber o que ela fazia antes disso tudo, porque ela parecia ser uma ninja. Mas Michonne era só uma advogada que praticava esgrima para se desestressar, e o filho do seu vizinho colecionava espadas. Foi assim que ela conseguiu sobreviver a esse apocalipse. Michonne aproveita o momento para falar com Rick sobre Tyrese. Ela sugere que Rick tente se reconciliar com ele. Os dois são muito amigos, mas os dois são orgulhosos demais para pedir desculpa um pro outro. Então Rick concorda em falar com ele no próximo dia. A conversa termina quando eles finalmente chegam no helicóptero caído no meio de uma floresta. Ele estava intacto. O piloto tentou amortecer a queda, mas não dá para saber o que realmente aconteceu, de quem é o helicóptero ou de onde ele vem. Isso porque eles não encontram ninguém, nenhum corpo, nenhum sobrevivente. Mas eles encontram muitas pegadas próximas da aeronave, o que significa que alguém mais esteve ali e levou os ocupantes. Isso significa que essas pessoas estavam mais próximas do que eles, ou seja, existem pessoas vivendo em algum tipo de acampamento ou comunidade próximo dali. Rick, Glenn e Michonne seguem os rastros das pegadas, que eram de 3 ou 4 pessoas, além de ter marcas de pneus. Assim, eles podem encontrar esse outro acampamento e, de repente, ajudar essas pessoas. Enquanto isso, na prisão, Lori conversa com Carol, tentando impor limites. Lori entende a dor e a solidão de Carol, mas rejeita sua proposta, dizendo que apesar da proximidade que criaram ali dentro, elas nem se conhecem direito. Só que Carol não aceita isso muito bem e se sente rejeitada. A conversa é interrompida quando Dale e Andrea chegam, levando os gêmeos além de Carl e Sofia, dizendo que eles estão preocupados com Rick e os outros, porque já estava começando a escurecer. No pátio, Axel e Tyrese esperavam qualquer sinal dos três, preocupados também com a noite se aproximando, mas Tyrese não vai sair dali, não vai deixar o seu posto. Então Axel pega as 2 cadeiras e as leva para uma área coberta pelo menos, porque ele vai lhe fazer companhia a noite toda se for preciso. Todos estão preocupados com a demora. Enquanto Rick, Glenn e Michonne continuam a sua jornada, Rick não estava contente em passar a noite fora da prisão e deixar todos preocupados, mas ele estava empolgado em encontrar novas pessoas. Talvez eles podem ter mais carros, combustível ou até mesmo mais helicópteros.
Assim, eles continuam o rastro até a estrada, onde encontram uma placa indicando que a cidade mais próxima é chamada de Woodbury. Ali pode ser a tal comunidade. Era uma cidadezinha de 1102 habitantes e que agora parecia uma cidade fantasma. Mas quando avançam, uma voz diz para eles se abaixarem e uma rajada de tiros é disparada, matando vários caminhantes que se aproximavam do trio. E logo em seguida, os três são cercados por um grupo de homens armados. Eles tomam todas as armas de Rick, Glenn e Michonne, incluindo a sua espada, dizendo que não sabem que tipo de maluco podem encontrar por aí. O líder desse grupo se chama Cesar Martinez e ele lhes dá as boas-vindas a Woodbury, o que eles chamam de a última cidade da Terra. Então Martinez os leva até o Manda-Chuva, um homem chamado apenas de Governador. De primeiro momento, o governador parece um homem agradável, simpático, e diz para o trio de forasteiros o acompanharem. O governador é a figura central de Woodbury e explica que é uma das poucas cidades que ainda tem sobreviventes. Eles têm uma população de 40 pessoas mais ou menos. Quando a Guarda Nacional falhou em proteger as grandes cidades, ele cercou algumas ruas e conseguiu manter as pessoas seguras ali dentro. Inclusive existe uma central da Guarda Nacional que foi abandonada não muito longe dali, onde eles conseguiram suprimentos e armas. O governador os leva para conhecer a cidade, enquanto pergunta a história deles. Mas, desconfiada, Michonne não diz a verdade. Ela diz que os três estão vagando juntos desde o começo disso tudo, e foram atraídos pelo helicóptero em queda até ali. No caminho, eles se aproximam de um tipo de arena iluminada, e o governador diz que é o dia de sorte deles, porque era dia de entretenimento. Eles mantinham zumbis acorrentados, e o governador explica que eles têm eletricidade graças a um gerador, e o mantém ligado só em ocasiões especiais como essa. Acontece que não existia mais TV ou coisa do tipo, e as pessoas precisam de entretenimento ou ficam inquietas. Então ele criou esse jogo onde duas pessoas entram numa arena e lutam entre si, tentando não ser devorados pelos zumbis à sua volta. Já teve alguns acidentes, mas os zumbis não eram ameaças porque ele os mantinha alimentados. Então Rick pergunta com o que o governador está alimentando os zumbis. E ele responde aos forasteiros que ele os está alimentando com forasteiros. Rick, Glenn e Michonne estavam agora numa situação complicada, desarmados e com armas apontadas para suas cabeças. Então Rick entende o que aconteceu com os sobreviventes do helicóptero. E o governador confirma. Eles estão sendo preparados para ser o banquete dos mordedores naquela noite. Enquanto o grupo de Rick chama os mortos-vivos principalmente como caminhantes, o grupo do governador os chama de mordedores. O governador conta que uma mulher sobreviveu à queda do helicóptero e revelou tudo sobre uma estação de notícias de Atlanta, onde ela e os outros sobreviventes estavam quando o surto começou. Mas depois de um confronto interno, ela e outro homem fugiram de helicóptero, só que o motor da aeronave foi sabotado. O homem, que era o piloto, morreu na queda, e agora os dois acabaram virando comida de zumbis porque não tinham outra utilidade para o governador. Mas ele tira uma lição disso, confirmando como é importante deixar as pessoas ocupadas, entretidas, senão elas se voltam umas contra as outras, como deve ter acontecido naquela estação. E é por isso que existe a arena. Enquanto eles conversam ali num tipo de sala VIP, na arena uma luta começa. Mas, de qualquer forma, o governador está mais interessado nos forasteiros, porque ele não acredita nessa história de que os três estão vagando desde o começo. Eles chegaram andando e estão limpos, então devem ter algum tipo de acampamento ali perto, ou um armazém, uma escola, uma fazenda, qualquer coisa do tipo. Glenn, tentando negociar, pergunta o que o governador quer deles, e ele responde que quer tudo. Armas, ferramentas, veículos, suprimentos. Furioso, Rick desafia o governador, dizendo que deveriam matá-los logo porque eles não têm nada para oferecer. Mas o governador insiste
Eles não têm nenhuma garrafa de água com eles. É claro que eles não estão simplesmente vagando esse tempo todo. Ou seja, eles têm informações valiosas. Ele só precisa extrair essas informações de alguma forma. Assim, o governador agarra Rick, enquanto os outros continuam com armas apontadas para suas cabeças. E na arena, a luta entre os dois homens, no meio de mortos-vivos, continua. As criaturas eram uma ameaça, mas nada comparado a esse homem, o governador, que pega uma faca, prometendo que eles vão lhe dar o que ele deseja, de uma forma ou de outra. E assim, o governador corta a mão direita de Rick. Michonne vê aquilo e avança furiosa, mas é contida. Só que mesmo assim ela se solta e em fúria ela pula para cima do governador, chegando a morder e arrancar um grande pedaço da sua orelha esquerda. Só que ela é puxada e contida pelos capangas do governador. Furioso, ele promete que, por causa disso, ele vai torturar Michonne até ela desejar a morte. Glenn estava chorando num canto sem ter o que fazer, enquanto Rick desmaiou pela perda de sangue. Assim, o governador ordena que levem Rick ao Dr. Stevens. O governador entrega Rick, dizendo para o doutor não deixá-lo morrer, porque ele pretende continuar o seu interrogatório. E dá para perceber claramente que o Dr. Stevens não apoia nem aprova as atitudes do governador, mas ele não tem outra escolha a não ser obedecer. Enquanto isso, Glenn é mantido num depósito escuro, sozinho, chorando, onde ele deveria só ficar e esperar. Mais tarde, o governador, já com a orelha enfaixada, observa os seus zumbis devorarem carne humana e reflete sobre como eles são incansáveis na sua busca por satisfação, assim como os habitantes de Woodbury. Nesse momento, um dos seus capangas o chama, dizendo que a mulher está pronta. Assim, o governador vai até outro depósito, onde Michonne está amarrada pelo pescoço, pelos braços e pelas pernas. Ele então se prepara para torturar Michonne, deixando claro que o seu objetivo não é matá-la, é destruir a sua vontade de viver. E ele pretende fazer isso todo dia, até que ela comece a pensar em como pode se matar. Para isso, os seus capangas tiram a roupa dela, e o governador abaixa suas calças. Na enfermaria, Rick desperta, confuso sobre o que aconteceu, mas rapidamente ele percebe que o que passou não foi só um pesadelo. Ele realmente perdeu a sua mão direita. Rick, tentando se recuperar, se levanta, mas ainda fraco, ele cai, chamando a atenção de Alice, a assistente do Dr. Stevens. Ela chama o médico e juntos tentam colocá-lo de volta na cama, mas Rick, de forma inesperada, recobra as forças e se debate, perguntando quem são eles. Rick avança para cima do doutor, mas Alice rapidamente lhe injeta um sedativo, fazendo com que Rick desmaie mais uma vez. Enquanto isso, o governador está naquele depósito, terminando a sessão de tortura em Michonne, que fica abalada, sem forças, chorando e sangrando. Enquanto, de forma sádica, ele diz que pegou pesado, mas que sentiu prazer em cada minuto daquele momento. E agora ela deve ficar ali, chorando, porque ela mereceu tudo aquilo. Então Michonne diz que não está chorando por ela, e sim pelo governador, ao imaginar as coisas terríveis que vai fazer com ele, e isso a assusta e a faz chorar. Mas o governador não se intimida e deixa o local. O dia já estava amanhecendo e ele anda pela cidade, onde finge ser o líder amigável e popular que interage com todos os moradores, dando bom dia às crianças. Até encontrando um homem chamado Bob, que estava bêbado pelas ruas, e o governador diz que se preocupa com ele, ele deveria ir para casa e comer alguma coisa. Assim, o governador chega na sua casa, no seu apartamento, onde ele encontra uma criança zumbificada, que avança para cima dele. Mas o governador lhe dá um tapa, gritando para que ela se comporte. Fazia meses que ela não o atacava. A garota zumbificada está amarrada, e o governador parece ter uma relação perturbada com ela. Aparentemente ela é a sua filha. O seu nome é Penny. Penny tem um balde de comida
de restos humanos de forasteiros, mas o balde caiu longe dela, por isso ela estava inquieta. Enquanto ele tenta descansar, o governador recebe uma encomenda de um capanga. Eram mais restos humanos, eram as cabeças das pessoas do helicóptero que ele tinha mandado matar. E dentro da caixa também está a mão direita de Rick, que ele joga para Penny. Assim, ele leva sua encomenda até um cômodo onde tem vários aquários, cheios de cabeças zumbificadas. Mais especificamente, 57 cabeças humanas. Naquela noite, Glenn, que ainda era mantido preso naquele depósito, estava em pânico, se recusando a sair do canto. Então Gabe, um dos subordinados do governador, surge e o arrasta, dizendo que ele ganhou um novo quarto. Assim, ele o leva até outro depósito, onde o governador o esperava. Antes de entrar, Gabe diz ao governador que o rapaz não está demonstrando resistência e que o seu uniforme blindado não tem insígnia policial, então deve ser de alguma prisão ou algo do tipo. Assim, o governador vai até Glenn. Ele tem perguntas para ele, mas não vai fazer nenhuma por enquanto. Ele vai fazer uma coisa primeiro no depósito do lado e dá um soco em Glenn só para chamar a sua atenção. O depósito do lado era onde ele mantinha Michonne. E o governador vai até lá para mais uma sessão de tortura, a violentando outra vez. Enquanto do lado, Glenn escuta tudo, horrorizado. Enquanto isso, na enfermaria, Rick acorda mais calmo agora e perguntando se foi o doutor quem o remendou. Então ele pede desculpas por antes. O doutor não parecia um psicopata como aquele tal governador. Então o Dr. Stevens conta que o nome verdadeiro do governador é Philip Blake. E ele nem sempre foi tão cruel assim. Isso começou depois que ele e um grupo de sobreviventes encontraram aquela cidade, perto de uma estação da Guarda Nacional. E Philip assumiu a liderança de Woodbury. Ele começou fazendo o que era necessário para proteger as pessoas, mas depois ele começou a gostar da violência. E tudo piorou pelo que aconteceu com Penny. Ele passou a se envolver em atos desumanos e perturbadores, como as lutas na arena e o uso dos zumbis para diversão. E agora ninguém pode fazer nada para parar o governador, porque quem se opõe a ele acaba pagando um preço alto. Nesse momento, o próprio governador aparece. Ele tá ali para trocar o curativo da sua orelha e comenta que Rick tá se recuperando bem aparentemente. Rick pergunta de forma irônica se ele tá esperando isso para começar a torturá-lo. Mas o governador diz que não vai torturar Rick. Ele sabe que o líder do seu grupo não vai entregá-los. Para isso, ele tem outro plano. Ele tá violentando Michonne. E graças a isso, Glenn lhe contou sobre a prisão. Ele sabe de tudo agora. Inclusive, o governador diz que soltou Glenn. E com isso, um dos seus homens vai segui-lo para encontrar finalmente todo o seu grupo. Saindo da floresta próxima dali, um homem com um uniforme blindado corre, tentando driblar todos os zumbis pelo caminho. E ele finalmente chega no carro que foi deixado para trás, atolado na lama. Ele tenta fazê-lo funcionar, mas o carro não sai do lugar e os mortos-vivos se aproximam cada vez mais. Enquanto isso, na prisão, Andrea atirava contra os caminhantes do alto de uma das torres de vigilância. A sua mira estava ainda melhor, acertando todos com tiros na cabeça. Dale estava com ela, mas estava distante, pensando em Rick, Glenn e Michonne. Já faz 3 dias que eles não dão sinal de vida. Então Andrea pergunta se Dale vai ficar bem se os 3 não voltarem, porque ela, Ben, Billy e os outros vão precisar dele como líder. Todos estão preocupados. Enquanto Otis e Billy estão cuidando da horta, Carol conforta Lori, que chora angustiada pela ausência de Rick, dizendo que ela não vai ser capaz de criar Carl e o bebê que está esperando sozinha. Mas Carol toca na sua perna, dizendo que ela não tá sozinha. E isso irrita Lori, que sai dali incomodada. Enquanto isso, Herschel tenta manter a moral do grupo, e para isso ele vai com Axel e Maggie para fazer o gerador funcionar.
Assim eles teriam energia finalmente para poder até mesmo assistir um filme naquela noite e esquecer um pouco dos caminhantes pelo menos. Pela torre de vigilância, Andrea continua atirando nas criaturas, quando Dale vê de longe o homem com o uniforme blindado se aproximando. Dale corre para avisar os outros e o grupo se prepara para abrir os portões da prisão. O homem tenta se esquivar dos mortos-vivos, mas eram muitos. Então, sem outra opção, Dale pega o trailer e passa por cima dos zumbis que estavam na entrada, chegando assim até o homem, que pula para dentro do veículo, e rapidamente Dale volta para dentro da prisão com ele em segurança. Axel consegue fechar o portão, enquanto Andrea acaba com os poucos caminhantes que conseguiram entrar. Assim, o resto do grupo corre para receber o homem que chegou. Aquele poderia ser Glenn, mas acontece que era Tyrese. Ele saiu à procura dos três naquela manhã, mas não os encontrou. Ele encontrou o carro atolado pelo menos, e tem certeza que eles estão vivos. Ele se nega a aceitar que algum deles está morto até ver algum corpo. Enquanto tudo isso acontecia, em Woodbury, o governador acredita que aquela conversa na enfermaria com Rick funcionou. Mesmo que ele não tenha dito nada diretamente, ele não negou. Então realmente eles estão numa prisão, que deve ser um lugar mais seguro do que a cidade e com os suprimentos. Glenn ainda estava preso ali. Era mentira que ele o tinha soltado. E se o rapaz se recusar a falar algo, algum dos moradores de Woodbury deve saber onde fica essa tal prisão. E encontrar o local é só questão de tempo. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. O quinto volume de The Walking Dead é um dos arcos mais tensos, principalmente pela violência apresentada, considerando que ainda é relativamente o começo da série. Mas aqui, The Walking Dead deixa claro que a maior ameaça desse novo mundo não são os mortos, são os vivos. O governador é um dos piores vilões dos quadrinhos, mas a verdade sobre ele e sobre o seu verdadeiro nome é explicado mais pra frente e até mesmo num livro chamado A Ascensão do Governador. E a ameaça do governador continua nas HQs, porque esse é só o quinto volume de pelo menos 32. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para não perder as sequências, ative o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.